O transtorno bipolar é um transtorno mental, da área de psiquiatria. Como o nome indica, né, o prefixo bi, são 2 episódios, 2 síndromes, 2 fases que fazem parte da doença, a mania e a depressão. O depressão, as pessoas têm mais ou menos uma ideia do que seja. A alteração principal da depressão não é a tristeza está frequentemente presente, mas o que seria central na depressão é a vivência subjetiva de falta de energia, né, desânimo, fraqueza, prostração. E ligado a isso, a pessoa se movimenta de uma forma mais lenta, a pessoa fica mais devagar, mais parada, e com vários sintomas, além da tristeza, ideias de culpa, baixa autoestima, trações do apetite para menos ou para mais, do peso da mesma forma, alterações do sono, também dormindo demais ou dormindo de menos, perda da libido, muitas vezes a ansiedade também está presente. A mania, aí é o outro episódio da mesma doença. O leigo usa a palavra mania de uma forma bem diferente de nós, psiquiatras, né? Não é, sei lá, mania de limpeza, como, aí, na verdade, isso é um comportamento compulsivo de limpeza. Não é mania de perseguição, isso aí, na verdade, seria um delírio de perseguição. Não é mania do maníaco do parque, que é um sociopata, psicopata, transtorno da personalidade antissocial. Não, a mania do transtorno bipolar, a mania em psiquiatria, se caracteriza especialmente pela vivência subjetiva de energia demais, contrário da depressão, muito ânimo, muita disposição e, consequentemente, agitação psicomotora. A pessoa se movimenta muito, não para quieta, contrações do humor, especialmente euforia ou irritabilidade. O paciente fala muito, fala rápido, dorme pouco, mas não é insônia, é uma diminuição da necessidade de sono, a pessoa não dorme nada, no dia seguinte continua cheia de energia, continua elétrica. Os pacientes falam muito isso, é como se eu estivesse ligado na tomada 220, estou elétrico, dá vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O indivíduo não se concentra em nada, não termina o que começa, ele está com a libido aumentada e muito impulsivo, impulsividade em relação à agressividade quando está irritado, a comportamento sexual, porque a libido está aumentada, a comprar muito mesmo não tendo dinheiro, autoestima muito elevada. Então, essas duas fases, mania e depressão, elas se alternam no curso da doença. Em média, isso varia muito, o indivíduo tem mais episódios de depressão do que de mania ao curso da doença, e os episódios de depressão costumam ser mais longos do que os de mania. Em média, isso varia muito, um episódio depressivo dura de 6 a 9 meses, com ou sem tratamento, de mania dura um pouco menos em média, de 3 a 6 meses, e tipicamente entre os episódios a pessoa fica normal, o que a gente chama de eutimia, não está nem em mania nem em depressão, e a pessoa pode não ter sintoma nenhum, às vezes tem algum sintoma residual de mania ou depressão, mas essa eutimia pode até durar anos, a pessoa fica 5, 10 anos sem entrar em mania ou depressão, mas o típico da doença é essa recorrência. Os intervalos podem ser muito grandes entre um episódio e o outro, mas eles tendem a se repetir e varia muito o número de episódios de um paciente para o outro, mas um mesmo paciente pode ter dezenas de episódios ao longo da vida. Até porque é uma doença que começa muito cedo, né? O pico de início dos 15 aos 25 anos, se a pessoa viver até 80, 90 anos, pode ter um número muito grande de episódios. Então, eu falei as características gerais, eu acho que o Estevão pode complementar. De fato é uma apresentação clínica muito heterogênea, né? Cada paciente, né, tem um padrão e, como o professor que bem falou, né? Assim, o mesmo paciente durante a vida, ele pode apresentar diversos episódios depressivos, episódios maníacos, hipomaníacos. E uma questão interessante, né, que é uma doença, o transtorno bipolar, recorrente. Né? Ela tem um curso longitudinal. Ao longo da vida, o paciente vai experimentando essas variações, mas para o diagnóstico, pelos critérios atuais, né, você precisa ter um episódio de mania ou de hipomania. Muito embora, né, como o professor colocou, o paciente fica a maior parte da vida dele em depressão.
Então parece uma contradição, de alguma forma, né? Para definir um diagnóstico, você tem que ter um episódio de mania, que é essa excitabilidade, né? Esse aumento de energia, esse humor elevado, mas se você fizer um recorte longitudinal, o paciente fica, a maior parte da vida dele em depressão, né? É como você falou, é paradoxal, né? Que dá o diagnóstico é a mania, mas o paciente fica mais tempo em depressão do que em mania. Mas isso varia muito de pacientes. Tem pacientes que tem chama polaridade predominante maníaca, ele tem muito mais mania do que depressão, e outros têm uma polaridade predominante depressiva, que é mais comum, de ter muito mais depressão do que mania. Por isso que o nome, né, que se dava anteriormente à doença não era transtorno bipolar, era doença maníaco-depressiva, né? Desde das primeiras classificações pelo Kraepelin, ele cunhou esse nome, que foi modificado, né, do século passado, passou a se chamar transtorno bipolar, mas muitas pessoas advogam a ideia de que talvez o nome transtorno ou doença maníaco-depressiva seja mais precisa, porque vai captura exatamente essa característica longitudinal, né, da depressão, da mania recorrente, essa questão cíclica da doença, né? E o nome bipolar parece que é apenas uma coisa, né, dois polos, que se contrapõem, que não é exatamente assim. E tem um outro especificador, que é o estado misto, né? Que o paciente ele pode ter características de mania e de depressão simultaneamente. E aí esse é um estado que é difícil de diagnosticar, não é qualquer médico generalista, por exemplo, que vai conseguir, às vezes, diagnosticar isso aí. Precisa ter um especialista, um psiquiatra treinado, né? Porque é difícil de diagnosticar, de tratar, e é bem complexo esse estado, porque o paciente convive com sintomas de polos opostos simultaneamente, né?